Olá pessoal, tudo bem? Estão preparados para o nosso super, hiper, mega power plantão, tá? De revisão para o Enem? Sim? Então vamos lá. Como que nós preparamos essa super revisão para vocês? Fazendo o levantamento, né, dos tópicos, das competências, né, que mais aparecem dentro da prova de linguagens do Enem, ok? Então, o nosso primeiro tópico é a interpretação de textos, certo? Então, é claro, é óbvio que quando você abrir a prova do Enem, né, logo mais, você terá bastantes questões relacionadas à interpretação textual. Agora, veja bem, quando nós falamos em interpretação textual, estamos falando de vários tipos de texto, né? Ao contrário do que alguns pensam, a interpretação ela pode ser feita a partir de textos verbais, não verbais, ou ainda com a mistura, né, desses dois textos característicos, que são os textos sincréticos, quando nós temos aí uma mistura do verbal e não verbal. Isso significa que poderá aparecer um quadrinho, ou ainda podemos ter um infográfico, um texto em prosa, uma poesia, uma letra de música, tá? Uma charge e assim por diante. Então, eu selecionei alguns textos, né, de nível interpretativo para que vocês verifiquem de que maneira, né, a interpretação poderá ser aí cobrada de você nessa prova do Enem. Então, um primeiro texto foi esse. O que você já percebe? Você percebe que esse é um texto sincrético, não é isso? Você tem um texto que mistura, digamos assim, deixa eu pegar um marcador, que mistura o desenho, não é isso? Mais algumas informações. É o que nós chamamos de texto verbal e não verbal. Vejamos, reações celíacas ao ler um rótulo sem glúten, né? Esse então é o título do nosso desenho, vamos chamar aqui de desenho. E depois nós temos aqui a sinalização de algumas reações, que são os emoticons, não é isso? Olha lá, então um joinha não contém glúteo. Não, professora, não contém glúten. Então, leiam com atenção, tá? Não contém glúten. Curti, né? Então, curti o rótulo que disse que não contém glúten. O outro rótulo, sem glúten e com sabor, quer dizer, não tem glúten, mas e ainda por cima tem sabor. Amei, né? O coraçãozinho demonstrando aí o quanto esse usuário, digamos, esse consumidor gostou da informação. O outro, sem glúten. Além de ser sem glúten, ele é barato, né? Haha, uma carinha ali de sorriso, de alegria. Um outro emoticon, né? Sem glúten, ele é barato e ainda é gostoso, né? Uau, uma carinha de espanto. Imagine esse alimento, né? Ele é o sem glúten, porque se a pessoa é celíaca, ela não pode consumir nada com glúten, né? Mas também é barato e é gostoso. Mais um emoticon aqui. Vamos perceber aqui. O outro diz que ele é sem glúten, mas pode conter traços. Né? O rótulo diz que não tem glúten, mas pode existir aí algum traço e isso não é legal, então isso é triste. E o outro rótulo tá todo errado, né? Carinha de bravo. Né? Então esse rótulo, ele não informa absolutamente nada. Bom, feita esta leitura, vejamos o que o Enem
cobrou a partir deste texto. Então, o que eu comento sempre com os alunos? Quando você for fazer uma interpretação, você tem que desconstruir, né, este comando. Ô professora, o que é desconstruir o comando? Desconstruir o comando significa, tá? Você entender exatamente o que este comando quer que você olhe, né, lá no texto ou nos textos de apoio para que você faça a interpretação correta. Normalmente o Enem faz assim, ele faz uma afirmação, tá? Então, num primeiro momento afirma, ou de repente faz ali um esclarecimento, até muitas vezes determina o conceito de algum termo, para depois instituir de fato o que ele quer, ou seja, a pergunta que precisa ser respondida. Vejamos aqui. Essa imagem ilustra a reação dos celíacos, tá? Pessoas sensíveis ao glúten. Então, ó, já esclareceu para você, se você ficou em dúvidas, o que seria uma pessoa celíaca. Ao ler rótulos de alimentos sem glúten. Então, até aqui, nós temos uma afirmação, né? Então, o próprio Enem, ele esclarece para nós o que é, né? O que são essas pessoas celíacas. Bom, essas reações indicam, lembram as reações? Né? Ó, essas reações, reação, ó, curti, amei, né? Risada, uau, triste, né? Ou a carinha de bravo. Então, ó, estas reações que foram aqui pontuadas, né? Elencadas pelos consumidores, né? Então, essas reações indicam que, em geral, os rótulos desses produtos, letra A, trazem informações explícitas sobre a presença do glúten? Será que é isso? B, oferecem várias opções de sabor para esses consumidores? C, classificam o produto como adequado para o consumidor celíaco? D, influenciam o consumo de alimentos especiais para esses consumidores? Ou ainda a letra E, variam na forma de apresentação de informações relevantes para esse público. Então, se nós levarmos em consideração o que nós acabamos de ver, né, que são as reações do público celíaco, a que conclusão chegaremos, né? Se, de repente, frente a um rótulo, né? Alguém coloca curti, o outro diz amei, o outro diz nossa, é sem glúten, mas e ainda é barato. Melhor ainda, é sem glúten, ele é barato e ele ainda é gostoso, né? Ele tem sabor. E uma outra emoção determina, nossa, né? Não gostei por quê? Porque o rótulo ele tá tudo errado. Esse rótulo ele não informa, ele não é esclarecedor. Ou ainda, é sem glúten, diz que é sem glúten, mas contém traços. O que significa, portanto? Que esse público é um público que está bem informado, pessoal? É um público que realmente acha que os rótulos estão, assim, bem esclarecidos e para quem precisa consumir esse tipo de produto, ele está super tranquilo sobre comprar aquele produto? Não, né, professora? Claro que não, porque existe uma variação, existem produtos que, apesar de colocarem que são sem glúten, contém traços, o outro produto, de repente, as informações estão trocadas ou elas estão incompletas. É óbvio que isso demonstra que variam, né? Que esses rótulos, né? Esses rótulos, eles variam na forma de apresentação de informações que são relevantes para esse público. Certo, pessoal? Então, essa foi uma primeira interpretação. Eu quero mostrar para vocês como as interpretações podem ser cobradas na prova do Enem. Nós não resolveremos todas as questões interpretativas, mas mesmo assim nós preparamos para vocês os exemplos para que vocês visualizem, para que ninguém seja aí pego de surpresa, né? Olha aqui uma segunda questão. Ó, uma segunda questão, nós já temos possivelmente aí um texto publicitário, não é isso? Aqueles que pensam que não tem tempo
para fazer exercícios, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças, né? Então nós temos novamente um desenho, né, para a interpretação. A figura de uma mulher que nos parece bastante saudável, né, ó, bem malhada, um corpão, né? Mas as informações aqui, novamente, aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Só que esse é o texto 1. Se o texto 1 é porque existe um texto 2. Esse texto 2, ele já é um texto em prosa, não é isso? Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano, que diariamente acorda às 5 horas para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 horas ao trabalho. Termina o expediente às 17 horas e chega em casa às 19 horas para, aí sim, cuidar dos afazeres domésticos, 2 filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de pessoas da classe média alta que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Então, olha só, nós temos um segundo texto que ele meio que questiona a informação do texto 1, não é isso? Então, ambos tratam do mesmo tema, mas têm enfoques diferentes, ou seja, tem olhares diferentes. Acho que ficou bem claro. Enquanto o primeiro texto ele fala da necessidade de cuidarmos da saúde, de praticarmos exercícios, o texto 2, ele questiona como uma pessoa que tem uma rotina extremamente atribulada, acorda cedo, pega um ônibus lotado, chega em casa no finalzinho da tarde, tem um montão de coisas, né, a serem realizadas. O que acontece? Será que essa pessoa tem estímulo para se exercitar? Aliás, né, como que ela se sente? Ela vai se sentir realmente culpada. Por quê? Porque o sedentarismo vai acontecer justamente como resultado dessa rotina puxada, dessa rotina atribulada, não é isso? Então, são 2 textos que se confrontam. Como é que o Enem montou a questão? Vejamos. O segundo texto, então o segundo texto começa por aí. Olha lá, enfoque, segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto das mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão. Então olha só, então o texto 2, quando confrontado com o texto 1, não é isso? Mostra o quê? Uma visão que faz o que conosco? Letra A, medicalizada, que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde, tá? Então, vamos voltar mais um pouquinho? O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, ele apresenta uma visão de quê? Medicalizada, pessoal. É uma visão medicalizada que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde. B, ampliada, ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. C, crítica, que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. D, focalizada,
que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças? Ou a letra E, geracional, né? Que preconiza a representação do culto à jovialidade. Aqui nesta questão, nós temos duas alternativas que, de repente, se você não prestar atenção, acaba errando. Por quê? Porque quando nós voltamos ao texto de número 2, tá? O que o autor faz? Ele fala dessa rotina, não é isso? Atribulada do cidadão, não é? É aquele que mora onde? Na periferia, certo? De um grande centro urbano, que ele acorda às 5 para trabalhar, 2 horas de transporte público, não é isso? Para chegar às 8 horas ao trabalho. Ele termina às 17, mas ele chega em casa por volta das 19 horas, não é isso? E a partir das 19 horas é que vai cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, então possivelmente durma bem tarde, depois de um dia longo de trabalho. Ele acordou às 5, ok? Como dizer a essa pessoa que ela deve, não é isso, praticar exercícios, né? Porque é importante para a saúde? Só que toda essa descrição de rotina, ela leva a uma reflexão. E qual é a reflexão? Dá uma olhada aqui. A probabilidade de essa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de pessoas de classe média alta. Veja, a que conclusão ele chegou, o autor, tá? Que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema, tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente e não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Agora sim, eu vou mostrar para vocês as duas questões para as quais toda a sua visão interpretativa precisa voltar, tá? Quando a gente pensa, não vamos pensar em medicalizada, nem de focalizada, nem de geracional. Vamos pensar na B e na C. Ampliada e crítica, tá? Ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes, quer dizer, que interferem, né? Que tem a ver, que tem vínculo, né? Na prática de exercícios no cotidiano, ou é essa visão crítica que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo? Pessoal, em momento nenhum, o texto, ele só preconiza a ideia de que tarefas de casa, tá? Quando você diz que são apenas as tarefas de casa, você acaba diminuindo toda essa visão que o autor quer proporcionar a esse texto. Não, o autor ele diz o seguinte, que o cidadão, aquele que não tem condições, que precisa acordar cedo, que precisa pegar ônibus, não é isso? Que fica na correria do dia a dia e que volta para casa depois das 19 horas, ele precisa ainda lidar com os afazeres domésticos. Ele está dizendo, olha, uma vida de exercícios, uma vida de academia, uma vida para você cuidar de você, principalmente das pessoas que pertencem à classe média alta, que tenham um pouco mais de tempo, que podem tirar o pé do acelerador, como nós falamos, tá certo? Por isso, tomem cuidado, não é a letra C, é a letra B, tá? Apresenta uma visão, ela é ampliada, que considera aspectos sociais, ou seja, a condição social desse cidadão, tá?
como algo que interfere na prática de exercícios no cotidiano. Então tomem cuidado, nós temos bastantes fatores distratores lá no Enem, tá? Que vão te distrair e que de repente você olhe num primeiro momento e fala, ah, ele é muito crítico, mas quando ele coloca crítica, ele fecha num contexto dos afazeres domésticos. Errado, tá bom? Bom, separei uma terceira questão, né? Como vocês podem ver, uma terceira questão. Novamente, nós temos aqui um desenho. Gente, nós não vamos resolver, é só para mostrar para vocês mesmo. Uma quarta questão aqui, ó, um texto curto, certo? Um texto curto, mas olha o tamanho desse comando. Então, tenham paciência para ler o comando do Enem. Repito, desconstrua o comando, né? Percebam que se nós compararmos a extensão das questões, elas são menores do que o próprio comando. Então, isso é bem típico desta prova. Tenham paciência, tá bom? Questão de número 5, ó. Vamos ver a extensão desse texto. Ele é um texto um pouquinho mais extenso, né? Um comando mais enxuto e alternativas também menores. Isso é interpretação. Então, você vai se deparar com textos longos, textos mais curtos, comandos mais longos, comandos mais enxutos, questões mais objetivas, questões mais discursivas, certo? Então, você precisa ter paciência, né? Observem as primeiras palavras quando você for fazer a interpretação. Ó, a letra A, ó, alertar. B, promover. C, discutir. D, incentivar. E E, treinar. Então, quando você se deparar com este tipo de questão, né? E ela começar por um verbo, se atenham ao sentido e ao significado deste verbo, né? Porque alertar é diferente de promover, que é diferente de discutir, que é diferente de incentivar e também de treinar. Então, essas palavras, elas têm peso para que você faça a melhor escolha, certo? Então, saímos do nível da interpretação. Vamos falar de um segundo tópico, tá? Um segundo conteúdo, digamos assim, uma outra competência, né? Que é também cobrada do aluno, ou seja, de você que está me ouvindo, na prova do Enem, né? A estrutura textual e análise do discurso. Nós sabemos que lá na prova temos vários tipos de textos, né? Muitos tipos de textos, desde blog, né? Excertos de blog, fragmentos de romances, né? São textos literários e não literários. Temos letras de músicas, cartas, dissertações, textos argumentativos, artigo de opinião, relatos, narrativas, entrevistas. Então é claro que estes mais diversos tipos de textos, eles acabam sendo caracterizados por um vocabulário típico, por características que são inerentes a esses textos, né? E é óbvio que cada texto tem a sua função social. Cada tipo de texto, cada texto que foi escolhido, ele foi escolhido porque ele tem um objetivo, tá? Então, vejamos aqui algumas questões, né? Ó, vamos ver esse primeiro texto. Embora particularidades na produção mediada pela tecnologia aproximem a escrita da oralidade, isso não significa que as pessoas estejam escrevendo errado. Muitos buscam tão somente adaptar o uso da linguagem ao suporte utilizado. O contexto é que define o registro de língua. Se existe um limite de espaço, naturalmente, o sujeito irá usar mais abreviaturas, como faria no papel, afirma um professor do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Cefet, Minas Gerais. Da mesma forma, é preciso considerar a capacidade do destinatário de interpretar corretamente a mensagem emitida. No entendimento do pesquisador, a escola, às vezes, insiste em ensinar um registro utilizado apenas em contextos específicos.
o que acaba por desestimular o aluno que não vê sentido em empregar tal modelo em outras situações. Independentemente dos aparatos tecnológicos da atualidade, o emprego social da língua revela-se muito mais significativo do que seu uso escolar, conforme ressalta a diretora de divulgação científica da UFMG. A dinâmica da língua oral é sempre presente. Não falamos ou escrevemos da mesma forma que nossos avós. Some-se a isso o fato de os jovens se revelarem os principais usuários das novas tecnologias, por meio das quais conseguem se comunicar com facilidade. A professora ressalta, porém, que as pessoas precisam ter discernimento quanto às distintas situações, a fim de dominar outros códigos. Ponto. Um texto acessível, linguagem acessível, um texto bastante informativo, um texto que traz aí à tona, né, a própria discussão sobre a linguagem, o uso da língua portuguesa nos seus diversos tipos de contextos e necessidades. Olha a questão. Na esteira do desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, usos particulares da escrita foram surgindo. Então, até aqui, aquilo que eu falei, está afirmando, né? Diante dessa nova realidade, segundo o texto, cabe à escola levar o aluno a: letra A, interagir por meio da linguagem formal no contexto digital. B, buscar alternativas para estabelecer melhores contatos online. C, adotar o uso de uma mesma norma nos diferentes suportes tecnológicos. D, desenvolver habilidades para compreender os textos postados na web. E E, perceber as especificidades das linguagens em diferentes ambientes digitais. Então, olha só, ali no texto, quando se focaliza, né, a questão, nós temos lá, diante dessa nova realidade, segundo o texto, a escola, ela precisa levar o aluno aqui. É a escola. Cabe à escola fazer o quê? Porque na escola aprende-se, sobretudo, a norma padrão, né, de escrita da língua portuguesa. Mas, para além dessas normas, segundo o texto, e não segundo o que nós achamos, ou concordamos, ou discordamos, né? Cabe à escola levar o aluno aqui. Palavras-chave: interagir, buscar alternativas, adotar esse uso, desenvolver habilidades, ou perceber o quê? As especificidades. É claro que nós temos que complementar, né, estes verbos para que tenhamos um todo da interpretação. Mas volto a dizer, as primeiras palavras são essenciais. Então, o que a escola precisa fazer? É óbvio que nós temos a resposta, letra E. Por que letra E, professora? Perceber as especificidades das linguagens em diferentes ambientes digitais, que foi justamente isso que o texto afirmou, né, ó. Some-se a isso o fato de os jovens se revelarem os principais usuários das novas tecnologias. Estamos falando do quê? De internet, de redes sociais, né? Por meio das quais conseguem se comunicar com facilidade. É o universo deles. A professora ressalta, porém, que as pessoas precisam ter discernimento quanto às distintas situações a fim de dominar outros códigos. Ou seja, nós temos que reconhecer o contexto, reconhecer, né, qual é a possibilidade e qual seria o melhor uso para que possamos ter a comunicação de forma correta, precisa, mas principalmente, né, considerando esse nível de linguagem e as escolhas vocabulares para o universo comunicativo, tá? Então, fechamos essa questão. Mas antes de terminarmos essa aula, eu só quero mostrar para vocês o seguinte, ó, um outro texto, cabeludinho, tá vendo? Ó, tudo isso é comando, temos questões mais objetivas, ó, mais objetivas. Uma questão de número 3,
Uso de suplementos alimentares por adolescentes. Perceberam como oscila, né? Como a temática oscila, como a extensão das questões também, né? Ela oscila. Questão de número 4. Precisa-se nacionais sem nacionalismo. Olha lá. E para fecharmos esse nosso primeiro bate-papo, né, ó, um outro texto, olha a extensão do texto e a questão. Veja que aqui nós temos questões mais bem elaboradas no que diz respeito até mesmo ao número de linhas. Certo, pessoal? Então, nesse primeiro momento, conversamos sobre interpretação de textos e a estrutura textual, bem como a análise do discurso. Vejo vocês na nossa próxima aula de revisão.